Bom dia, graça e paz, tudo bem com você? Espero que estejam todos bem. Se você está acompanhando a transmissão desse culto, isso significa que as misericórdias do Senhor se renovaram mais uma vez sobre a sua vida. E que bênção, que privilégio nós temos enquanto igreja, ainda que distantes, de meditarmos na palavra de Deus. Que o seu coração, que a sua mente possam estar concentradas nesse momento tão precioso na vida da comunidade de fé. Que Deus nos abençoe agora na meditação da tua palavra e vamos louvar ao Senhor neste momento. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus. Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós nessa manhã. Mais uma vez nos reunimos para estudar o livro dos Atos dos Apóstolos. Hoje, especificamente, vamos conversar no capítulo 19, dos versos 21 a 41. E antes de nós lermos o texto e conversarmos, vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê da sua sabedoria. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor por nós. Obrigado pela tua palavra de vida, de esperança, de cura, de salvação. Obrigado porque o Senhor sempre e sempre, pela ação do teu Espírito Santo, nos desafia a uma mudança da nossa mente e também das nossas atitudes. Faz, ó Deus bendito, que nessa manhã, ao estudarmos a tua palavra, o teu Espírito Santo mesmo, que inspirou esta palavra, agora ilumine, ó bendito Senhor, a nossa mente e o nosso coração, para que possamos compreendê-la, não apenas compreendê-la, mas vivê-la, para a honra, glória e louvor de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém. Pois bem, nós vamos ler então Atos dos Apóstolos, capítulo 19, os versos 21 a 41. Nós vamos ler o texto e, à medida que formos lendo, vamos conversar, né? Uma porção relativamente grande de Atos. Verso 21. Depois dessas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Ele dizia, depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. Aqui, o Lucas não nos acrescenta, né, a razão desse percurso, do propósito, porque Paulo diz que vai a Jerusalém antes de passar pela Macedônia, Filipos e Acaia, Corinto, né?
mas ele já nos coloca também essa intenção de passar por Jerusalém e depois de ir a Roma. Nós já sabemos, né, na carta de Paulo aos Romanos, quando Paulo nos diz que há uma intenção dele passar por Roma, mas na verdade o propósito dele é chegar à Espanha, né? Nós vemos isso lá no capítulo 16 da carta de Paulo aos Romanos. Aqui Paulo nos fala dessa grande viagem, desse percurso que ele pretende fazer até Jerusalém, o que nós sabemos, né, pelas suas cartas, que tem como propósito levar aos irmãos, os cristãos em Jerusalém, os chamados cristãos ebionitas, que estavam passando por uma grande situação, uma trágica situação de fome. E Paulo havia organizado, né, uma coleta de uma oferta nas igrejas da Macedônia, da Acaia, a fim de que esses valores fossem levados à igreja de Jerusalém para, de alguma maneira, minorar a situação de tragédia que passava aqueles nossos irmãos ali em Jerusalém. É assim que nós sabemos que Paulo tem como propósito. Aqui nós temos um itinerário, né, longo itinerário de Paulo, né, que nos mostra tanto essa intenção de ir a Jerusalém levar essa coleta, como também ele já manifesta a sua intenção de ir a Roma com o propósito de ir à Espanha. Verso 22. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que o ajudavam, a saber, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na província da Ásia. O que parece é que Paulo permanece em Éfeso e encaminha Timóteo e Erasto para a Macedônia, portanto, para Filipos, possivelmente para que eles pudessem organizar essa coleta, né? Levantar essa oferta, ou para organizar essa oferta para que fosse levada aos irmãos ebionitas. Verso 23, por esse tempo houve grande tumulto em Éfeso por causa do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana e que dava muito lucro aos artífices. Então nós já sabemos que Paulo fica em Éfeso. Estando em Éfeso há agora um tumulto, né? Um tumulto de ordem econômica, porque o texto nos diz que esses ourives, né, esses fabricantes de miniaturas do templo da deusa Diana, se levantam contra os cristãos. E nós vamos daqui a pouco ver, né, que há um propósito dessa revolta dos ourives, né, por conta do lucro que eles estavam deixando de obter por conta dos muitos convertidos ao cristianismo ali na cidade de Éfeso. Verso 25, convocando-os juntamente com os outros do mesmo ofício, disse-lhes: Senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste ofício. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Nós já vimos isso, né, nos encontros passados, que a mensagem de Jesus Cristo como Senhor questionava a idolatria, porque dizia, obviamente, que há um só Deus e há só um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. E o pastor já repetiu isso algumas vezes, mas no mundo idólatra, no mundo pagão, no mundo com uma diversidade religiosa, se dizer monoteísta é ser uma espécie de ateu. É dizer que os outros deuses, portanto, não existem, que as outras práticas religiosas são inexistentes ou são falsas, né? São falsas adorações ou falsos cultos. Aqui os ourives se levantam, né, dizendo que a pregação do cristianismo, não só em Éfeso, mas em toda a região da Ásia, estava produzindo profundas crises econômicas, né? Eles estavam desencaminhando muita gente, a linguagem dos ourives, né, ao afirmarem que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Portanto, obviamente, todo o comércio das imagens, das réplicas dos templos, estava agora sofrendo um prejuízo econômico. Verso 27, não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana
seja considerado sem valor e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Aqui, né, os ourives, ou esse Demétrio, que era o chefe dos ourives, dos artífices de Éfeso, o argumento que ele usa é que não se trata apenas de um problema financeiro, pecuniário, não se trata apenas de negócio. Ele faz uma junção, né, entre o argumento do prejuízo financeiro com um argumento religioso de que o que estava sendo atingido igualmente era a majestade da grande dama de Éfeso, da grande mãe de Éfeso, da grande deusa de Éfeso, Diana, também conhecida no mundo romano e grego como Artemis ou Cibele. Na verdade, o culto a Artemis e Cibele em Éfeso tinha tomado umas características sincréticas. O que significa isso? Os cultos nas outras partes do Império Romano, Artemis e Cibele, era para uma divindade mais voltada, Artemis a deusa da guerra, Cibele a deusa da guerra, né, da caça. Em Éfeso, ela recebia uma espécie de sincretismo com outras divindades femininas, recebendo esse título de deusa mãe, deusa da produtividade, deusa da produtividade, né, e não apenas a deusa da guerra. Eu coloquei aqui uma imagem que vocês podem aí verificar. Essa é uma réplica da deusa Diana, ou Artemis de Éfeso, correspondente ao primeiro século, né? Essa cópia da estátua está no Museu de Éfeso, na Turquia. Se você dá uma olhada aí na foto, na imagem, ela falta os braços, né? Alguns entendem que esses braços ficavam estendidos, né? Não há numa imagem que a gente possa ter garantia, né, de que seja original, além dessa que vocês estão vendo aí. Mas alguns entendem que os braços delas ficavam estendidos como uma espécie de braços abertos para acolher, né, as pessoas da cidade de Éfeso ou aqueles que visitavam o seu templo. Essa estátua que ficava no templo era gigantesca, era toda preta, né, de cor preta, e os de Éfeso entendiam que essa imagem tinha caído do céu, né, tinha sido forjada no céu e caído para ser adorada ali em Éfeso. Dá para se perceber que no seu busto, né, há uma quantidade exorbitante de seios, né, para mostrar a sua fertilidade, para mostrar a sua capacidade de ser a mãe, aquela que gera toda a vida, todas as coisas. Pois bem, aqui nessa outra foto nós temos uma maquete do templo de Artemis, aí no seu auge, né? Aqui, é claro, é uma maquete, né? Uma tentativa de reproduzir o original, porque ele foi completamente destruído, mas era uma obra gigantesca. Tinha 137 metros de comprimento por 69 de largura, 18 metros de altura, e continha mais de 127 colunas para sustentar esse grande templo da deusa Diana na cidade de Éfeso. Aqui nós temos as ruínas do templo, o que sobrou do templo, né? Apenas uma coluna. A curiosidade sobre esse templo é que boa parte desse templo foi destruído e as pedras foram levadas lá para construir a igreja de Santa Sofia, né? A grande igreja que hoje é uma mesquita, né? A igreja que por muito tempo ficou como a sede dos cristãos em Constantinopla, hoje é uma mesquita. E alguns entendem que boa parte da construção do templo de Sofia em Constantinopla foi construído a partir das colunas e das pedras retiradas do templo de Diana em Éfeso. Verso 28, ouvindo isto, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é Diana dos Efésios. A confusão se espalhou pela cidade e todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. O fato é que quando os ourives ouvem, né, Demétrio falar contra a deusa Diana, eles
saem fervorosos e furiosos gritando pela cidade que grande é a Diana dos Efésios, grande é a mãe, grande é a senhora dos Efésios. O verso 29 fala que houve uma confusão pela cidade, né? E que eles arrastam então Gaio e Aristarco para o teatro da cidade de Éfeso, né? O grande teatro da cidade de Éfeso. Os estudiosos remontam que esse teatro tinha capacidade para 25 mil pessoas, né? E para lá, essa multidão arrasta o Gaio e Aristarco, os companheiros de Paulo, para aquilo que nós vamos ver nos próximos versículos, né? Denunciá-los como perturbadores da ordem social. Quando nós falamos de um estádio, né? de um anfiteatro para 25 mil pessoas, não devemos esquecer que Éfeso era uma das maiores cidades de todo o Império Romano e que contava com mais de 500 mil pessoas nesse período. Verso 30, quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram. Também algumas autoridades da província, que eram amigos de Paulo, mandaram um recado pedindo que ele não arriscasse indo ao teatro. Aqui nós percebemos que é um cuidado com a vida de Paulo. Paulo não apenas é protegido pelos discípulos, mas também por lideranças da cidade de Éfeso, né? Lucas não nos conta quem são essas autoridades que protegem Paulo, mas nós percebemos, né, que pela palavra que Lucas usa, né, para autoridades, que se referem aos membros do conselho da cidade, né, que seriam como deputados ou talvez administradores dos templos do culto imperial. O fato é que a presença de Paulo era querida, inclusive por aqueles que não eram cristãos, né, que eram autoridades da cidade ou mesmo sacerdotes ligados aos templos imperiais e que recomendam que Paulo não vá ao anfiteatro para não arriscar a sua vida. Verso 32, uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão e, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Na verdade, essa é uma característica, às vezes, de muitas manifestações, né? As pessoas, às vezes, estão gritando, manifestando e nem sabem por quê, né? Isso não é só no presente, também no passado, as pessoas, às vezes, entravam nas muvucas, né? Dentro da cidade, nas revoltas populares, sem saber por que estavam ali, o que estavam fazendo de verdade. Verso 33, então tiraram Alexandre do meio da multidão e os judeus o empurraram para a frente, este acenando com a mão queria falar ao povo. O que parece então que lá no teatro, né, os judeus separam um homem chamado Alexandre, nós não temos muitas informações sobre quem é esse Alexandre, mas ele fala representando os judeus. E o que ele pretende fazer? Ele pretende mostrar que aquela confusão na cidade é provocada pelos cristãos e não é provocada pelos judeus. Aqui Alexandre tem como proposta defender os judeus de qualquer acusação por confusão. Lembremos-nos que havia essa confusão muito forte pelo Império Romano. Os romanos entendiam que o cristianismo era uma seita dentro do judaísmo e que os cristãos nada eram mais do que judeus que acreditavam num judeu chamado Cristo. E, portanto, eles não separavam judeus e cristãos. Eles entendiam que essas confusões eram provocadas pelos judeus. Lembremos-nos de que os cristãos foram expulsos, os judeus foram expulsos de Roma, né, por conta dessa confusão, né, acusados de fazer uma confusão por tal de Cristos, que nós vimos já nos últimos estudos. Portanto, por todo o Império Romano, né, havia essa grande perseguição aos judeus e aos cristãos, porque Roma entendia que eles eram realmente perturbadores da paz, especialmente por conta, né, do monoteísmo. Ao negarem as suas divindades, negavam também as festividades da cidade, as festividades que culturalmente as pessoas viviam e celebravam, e judeus e cristãos eram compreendidos como, de alguma maneira, cidadãos romanos, né, ou escravos romanos que não se sujeitavam ao Império Romano. E o verso 34, quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram durante quase 2 horas, grande é a Diana dos Efésios.
Verso 35, o escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Primeiro é interessante o fato que quando Alexandre então se levanta para falar que aquele é problema dos cristãos e não dos judeus, né, o que acontece é que a multidão começa a gritar por quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Nesse momento se levanta, ou depois desse momento se levanta o escrivão da cidade, né? Literalmente o gramateus, que pode significar tanto o chefe do executivo, ou mesmo um assistente administrativo dos magistrados. O fato é que, em todo caso, né, esse gramateus, esse escrivão, era alguém que tinha uma grande autoridade sobre a cidade, ele era respeitado pela população. Ele se levanta e faz um discurso, e o seu discurso é: olha, Éfeso é a guardiã, a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana, dessa imagem que caiu do céu. Aquilo que o pastor já disse, né? E quando ele diz: se essa imagem caiu do céu, ela não foi feita por mãos humanas. Então, se ela não foi feita por mãos humanas, aqui não cabe a condenação que está sendo feita contra os cristãos. Isto é, que não se pode adorar deuses feitos por mãos humanas. A Diana não foi feita por mãos humanas, a imagem dela caiu do céu. Portanto, essa condenação por parte, ou essa acusação por parte da pregação de que somente há um Deus verdadeiro e que ele não é feito por mãos humanas, não cabe como crítica para Diana, porque a imagem dela não foi feita por mãos humanas, a imagem dela caiu do céu. Verso 36, ora, não podendo isto ser contestado, convém que vocês se mantenham calmos e não façam nada de forma precipitada, porque esses homens que vocês trouxeram para cá não profanaram o templo, nem blasfemam contra a nossa deusa. O que o escrivão está dizendo, em outras palavras, é que os cristãos não fizeram uma guerra santa declarada, né? Ou uma guerra de deuses contra o templo de Diana, contra os seus sacerdotes ou contra Diana. Que eles estavam proclamando a sua fé, mas não estavam atacando ou profanando ou blasfemando contra a deusa Diana. Verso 38, portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, saibam que existem os tribunais e os procônsules que se acusem uns aos outros ali. O que o escrivão da cidade diz: olha, há meios processuais, né, que vocês conhecem, que podem ser seguidos. Se vocês têm alguma queixa contra os cristãos que estão pregando, façam isso de maneira correta, leve essa queixa aos tribunais, leve essa queixa aos procônsules. Verso 39, mas se vocês estão pleiteando alguma outra coisa, isto será decidido em assembleia regular. Essa assembleia geral, né, que diz aqui regular, ocorriam 3 vezes ao mês. Essa era a assembleia do demos, a assembleia do povo, né? Essa assembleia do demos, né, é que dá origem ao conceito de democracia, né, o poder do povo, o poder que o povo tem ao decidir, ao debater e tomar decisões. Na verdade, não era o povo que tomava a decisão, o povo debatia as matérias, né, lá no próprio anfiteatro, e havia um conselho que tomava as decisões em nome da cidade. Era assim que funcionava o governo nas cidades romanas que tinham independência. Nem todas as cidades romanas tinham independência. Nem todas as cidades romanas tinham isso que se chama de autonomia, que era ter um governo próprio, de que a população podia fazer assembleias diante do conselho, o conselho poderia tomar decisões, mas algumas cidades de Roma tinham esse privilégio de terem certa autonomia administrativa, de governo e também jurídica. E o que ele diz é que se tem outra situação, que eles levem para a assembleia regular, né, que poderá tratar da matéria. Verso 40, porque também corremos o risco de sermos hoje acusados de revolta, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Percebemos que o gramateus, portanto, tinha um poder de
dissolver a Assembleia, portanto era realmente alguém que tinha grande poder, sendo aí um chefe administrativo, né, um assessor administrativo dos magistrados do conselho, ou mesmo um chefe do executivo. O fato é que ele faz um argumento final, não há motivo para estarmos reunidos aqui, porque se nós não temos uma acusação formal, ou se nós não temos um motivo formal para estarmos reunidos, podemos ser também acusados de sedição, sermos acusados de estarmos aglomerando sem qualquer motivo. O fato é que Roma zelava para que a ordem nas províncias, né, fosse a mais exemplar possível. Roma não permitia muita confusão, né? Aliás, não permitia de forma alguma qualquer tipo de manifestação, qualquer tipo de movimentação que tivesse aparência de sedição, que tivesse aparência de algum tipo de revolta popular. Roma fazia isso por conta do império ser extremamente grande e que essas revoltas poderiam crescer, tomando volumes incapazes de serem condicionados, serem impedidos, né? Então, por conta disso, ela acabava sendo extremamente zelosa para que em cada cidade tivesse o mínimo possível de movimentação, tivesse o mínimo possível de revolta, tivesse o mínimo possível de aglomeração, para não ocorrer nenhum tipo de revolta que pudesse tomar proporções que fossem incapazes de serem impedidas, né, ou proibidas, ou coibidas. Vamos conversar sobre o texto, então, o que ele nos ensina? Primeiro, Éfeso era famosa pelo culto a deus Artemis Diana. O evangelho pregado promoveu muitas conversões, mas a confrontação, denúncia da idolatria não foi considerada um ataque ao culto e ao templo de Diana. O que isso nos ensina sobre a pregação do evangelho numa sociedade plural, religiosa e culturalmente? O pastor já conversou sobre isso nos encontros passados, mas algo que a gente vai notar muito em Atos dos Apóstolos é que, embora a pregação do evangelho aconteça no mundo pagão, não obstante haja confrontação na pregação, não há profanação, né? Ou há uma perseguição religiosa, ou uma guerra religiosa proposta pelos cristãos aos demais religiosos. Isso foi possível, né, ou fez possível que a pregação do cristianismo acontecesse em todo o mundo, em todo o Império Romano, porque os cristãos, embora pregassem Jesus Cristo como Senhor, eles não eram considerados como aqueles que afrontavam ou blasfemavam dos outros deuses. Me parece que, na atual conjuntura, igualmente, nós precisamos reaprender a nossa forma de proclamar o Evangelho, sem necessariamente que essa proclamação se torne uma perseguição religiosa, ou uma ofensa religiosa, ou uma blasfêmia. Porque, veja, o fato é que, historicamente, ou culturalmente, né, antropologicamente, todas as vezes que alguém se sente atingido na sua religiosidade, ele se torna ainda mais fervoroso, o que cria essa revolta, como aconteceu em Éfeso, né? A palavra de Demétrios, que na verdade tentou promover uma situação contra os cristãos na cidade de Éfeso, foi exatamente nesse sentido, de falar que a pregação dos cristãos estava blasfemando contra a deusa Diana, ou de alguma maneira tentando atacar a deusa Diana. O que fez com que o oficial, né, da cidade, o gramateus, né, pudesse dizer para a população que não, embora os cristãos estivessem pregando o evangelho, eles não blasfemaram contra o templo da Diana e nem contra a sua imagem, né, contra a deusa Diana e nem contra o seu templo. Não profanaram o seu templo e nem blasfemaram contra a deusa. Isso é um fato muito interessante, porque nos coloca numa situação em que a pregação do evangelho da salvação não necessariamente nos faz colocar numa situação de guerra, né, de confronto com aqueles que não creem. E que Deus nos dê a sabedoria de Paulo e os cristãos ali em Éfeso, que tem muito a nos ensinar com a pregação do evangelho numa sociedade como a nossa, plural, tanto religiosamente quanto também culturalmente.
O segundo aspecto que esse texto nos aponta é que a causa da ira dos artesãos de Éfeso era que o negócio da venda de objetos religiosos ia mal com a pregação do evangelho pelos do caminho. Hoje, muitas das ditas igrejas evangélicas usam da fé para construir impérios por meio da venda de objetos ou promessas de que tal bênção, cura, prosperidade está relacionada com o pagamento de algo. Lei da semeadura, né? Fé como sacrifício financeiro. Em que sentido podemos falar de uma mudança e inversão do que os cristãos em Éfeso fizeram? Deixa o pastor explicar, inclusive, o que ele disse aqui, né? Ouve-se muito no nosso tempo o fato, né, da chamada lei da semeadura. Se você quer uma bênção, você tem que semear. Se você quer uma prosperidade, você tem que semear. Que a proporção da sua colheita é a proporção da sua semente. Geralmente essa mensagem é dada para forçar as pessoas a uma contribuição financeira ou a doarem, né, grandes fortunas para uma determinada igreja, determinada religião, porque a quantidade de sacrifício financeiro que se presta também determina o tamanho da fé. Em outras palavras, se minha fé é extremamente grande, então eu sou capaz de sacrificar, né, às vezes passando um apartamento para determinada igreja ou doando o meu carro para determinada igreja. E se você acha que o pastor está sendo exagerado, eu já ouvi essas histórias muitas vezes de pessoas no meu gabinete pastoral que fizeram transferência, né, de bens, propriedades para determinadas igrejas, com uma promessa de que receberiam 10 vezes mais. O fato é que o que nós percebemos nessas práticas é uma inversão, né, completa daquilo que nós temos no texto, né? Veja que no texto quem faz isso não são os cristãos, são os pagãos. Eles estão preocupados com a questão financeira, estão vendendo objetos, estão acusando os cristãos de estarem atrapalhando o negócio na pregação do evangelho. Hoje em dia nós temos o inverso, né? Não se mais prega o evangelho e se prega a venda de objetos abençoados ou mesmo de promessas de prosperidade, de cura, mediante sacrifício financeiro. Veja que essa inversão provoca uma questão muito complexa, né? Que é a relação entre religião e business, né? Religião e negócio, né? A religião se transformou muito no nosso tempo numa maneira de promover o enriquecimento, de construir grandes impérios e não pregar o evangelho. Essa inversão talvez justifique tanto porque tantas e tantas pessoas no nosso tempo não querem mais ouvir falar de Jesus, porque elas compreendem que Jesus sempre quer tirar algo delas, ao contrário de dar a elas a salvação, a paz, a bênção da vida eterna, mas também da vida em abundância, a vida que produz transformação no aqui e agora, que nos faz ser solidários de olhar para a dor do outro, sermos empáticos de sentir o sofrimento do outro, e sermos gente como gente tem que ser, de amar, de perdoar, de ser misericordiosos, de lutarmos por justiça, de lutarmos por paz, de sermos os primeiros a lutarmos contra a violência, contra a guerra, contra a intolerância. Né? Quando o cristianismo inverte a sua mensagem, quando ele se torna exatamente o inverso daquilo que ele tem que ser, a mensagem poderosa do evangelho deixa de ser pregado. E, portanto, as pessoas repelem não a Jesus, repelem a religiosidade daqueles que já não têm mais Jesus. Estão vivendo como os magos, ou como os feiticeiros, ou como os artífices lá da cidade de Éfeso. Vamos orar? Ó Deus bendito, que o Senhor nos abençoe, para que essa palavra produza no nosso coração conversão sincera. Não apenas isso, bendito Senhor, que também olhemos para a nossa própria vida e percebamos, ó Pai, o quanto precisamos refletir na nossa palavra, no nosso comportamento, aquilo que Jesus fez por nós, aquilo que Jesus faz por nós. Dá-nos a Tua bênção, abençoando o nosso país, nossa nação. Nesse dia, Deus bendito, que no nosso país muitos estarão às urnas para votar, para eleger nas cidades os do poder executivo. Bendito Senhor, abençoe para que, e também do legislativo, vereadores e prefeitos. Abençoe, Jesus amado, para que cada um faça no seu dever de cidadão e também no seu direito de cidadão de votar. Faça com clareza, com responsabilidade,
para que também tenhamos o resultado dessas urnas, um progresso de maior bênção, de maior responsabilidade por parte daqueles que governam, daqueles que administram os nossos municípios. Bendito Senhor, nós te bendizemos pelo teu amor por nós e pedimos a tua bênção sobre cada família, cada querido, cada querida, e que a bênção do Senhor se faça sobre a nossa nação, hoje e sempre, em nome de Jesus, nós oramos. Amém.